Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao versículo 15. Nesse evangelho, é um evangelho bastante conhecido, um evangelho onde Jesus multiplica os pães ali no capítulo 6, e daí Jesus começa o seu discurso, podemos dizer, sobre a Eucaristia. Acontece de Jesus transformar, ou melhor, multiplicar os pães, depois acalmar uma tempestade, e logo mais à frente a gente vai ver Jesus falando sobre o discurso eucarístico. Mas o evangelho de hoje é algo bem interessante, porque esse evangelho ele tem sido desconstruído, ele tem sido, vamos dizer assim, que reinterpretado à luz de um materialismo, de um pensamento meramente mundano e que se coloca dentro dessa esfera que nós conhecemos física. E mesmo assim, muitas pessoas estão acreditando nessa interpretação materialista. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da teologia da libertação. Por quê? Porque as pessoas que são adeptas da teologia da libertação, na grande maioria delas, elas não acreditam em milagre, elas não acreditam no extraordinário que acontece. Eu não estou falando aqui de extraordinário, por exemplo, em alguém que pintou um quadro e alguém diz, nossa, ficou extraordinário. Usando essa palavra extraordinário só para dizer que ficou muito bom, que ficou belo, que ficou grande. Não. Não acredita no extraordinário, ou seja, no transcendental. Não acredita no transcendente. Não acredita que existe um Deus que realiza milagres a partir de coisas ordinárias, a partir de coisas físicas. E nós poderemos ver isso no evangelho de hoje. O evangelho começa assim: depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o lago de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Veja, uma grande multidão seguia Jesus porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Então aqui a gente já tem outro grupo de pessoa que não tem vamos dizer assim, que um segmento, vamos dizer assim, genuíno de Cristo, mas um grupo de pessoas que tem um segmento de Cristo baseado naquilo que Cristo pode dar, naquilo que Cristo pode fazer em prol dele ou de outrem. Veja, versículo 2: seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão, Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Então Jesus olha para aquela grande multidão que o buscava simplesmente pelos milagres, porque via os milagres que Jesus fazia, e Jesus diz a Filipe: olha, aonde a gente vai comprar pão para dar comida a tanta gente? Aqui, essa pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Jesus sabia o que ia fazer. O próximo versículo, o versículo 6 vai dizer: falava assim, Jesus, para o experimentar, pois sabia bem o que havia de fazer. Jesus sabia o que fazer. Jesus não estava perguntando porque Jesus não tinha uma boa ideia. Jesus sabia o que fazer e fez essa pergunta para colocar Filipe, para experimentar Filipe, para pôr Filipe à prova. Aqui a gente já vê Jesus dando um sinal de que ele iria realizar um milagre. Jesus não ia fazer o milagre da partilha acontecer. Jesus pergunta a Filipe exatamente para ouvir de Filipe a resposta do versículo 7 e mostrar
que ele pode fazer o extraordinário acontecer. Versículo 7 vai dizer: Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Então, 200 denários de pão. Filipe vai dizer que não seria o suficiente para que aquela multidão e dentre eles pudessem comer todos um pedaço de pão. Porque era muita gente. Era muita gente mesmo. Chega a dizer aqui que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E veja o que acontece a partir do versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe, veja, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhes. Veja o que André vai dizer a Jesus, se isso já não mostra, não caracteriza a limitação do que eles tinham e de como não era suficiente para alimentar aquela multidão. André disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? A pergunta aqui não é uma pergunta mais retórica, né? No sentido de que André queria sim mostrar que isso dava, o que daria para todos. Não, é uma pergunta mesmo dizendo, olha, o que a gente vai fazer? Isso não dá para nada. Isso é insignificante comparando com a grande multidão que tem aí para comer. Versículo 10, Jesus fala: disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Veja, em números de uns 5.000. Filipe vai dizer: nem 200 denários é suficiente para dar pão a tanta gente. André vai dizer: temos aqui, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Nada, absolutamente nada. Versículo 11, Jesus tomou os pães. Quais pães? Os 5 pães que foram apresentados para ele. E rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente, dos peixes lhes deu quanto queriam. Veja, ele pegou os pães e multiplicou. Aqui não há milagre de partilha. Se houvesse milagre de partilha, meus irmãos, Jesus seria escandaloso em dizer: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, 5 pães, foi 5 pães e alguns peixes. Deixa eu encontrar aqui. 5 pães de cevadas e 2 peixes. Jesus poderia dizer: o que vocês têm para que nós partilhamos uns com os outros? Como acontece conosco quando nós fazemos algum evento, e a gente diz: olha, a gente vai fazer um jantar partilhado e cada um leva alguma coisa. Aí é uma coisa. Mas Jesus não fez isso. Jesus, versículo 11, Jesus tomou os pães e rendeu graças e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Versículo 12 vai falar de que eles receberam, comeram e ficaram saciados. Veja, estando eles saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui já está mostrando que foi multiplicado. No versículo 13, eles os recolheram e dos pedaços, veja,
Versículo 13 é enfático. João aqui deixa muito claro. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Vejam, eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães, São João deixa isso aqui muito claro, dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Então veja, dos pedaços dos 5 pães não dava para encher 12 cestos. Só se pôde encher 12 cestos, só foi possível encher 12 cestos dos pedaços dos 5 pães que sobraram, porque esses 5 pães foram multiplicados. Não tem como negar o que está escrito. Negar o que está escrito é negar a doutrina católica. É negar a visão, a ideia católica de cristianismo. Primeiro porque tem até um vídeo aqui no meu canal, você pode procurar aí, como um católico deve ler a Bíblia, né? Por quê? Ele vai dizer que o primeiro sentido da Bíblia, que é o mais importante, não pode ser descartado, que é o sentido literal da Escritura. E no sentido literal nós podemos ver aqui São João dizendo: dos pedaços dos 5 pães de cevada, versículo 13, que sobraram, encheram 12 cestos. Não foi dos pães que partilharam e que automaticamente um foi tirando da sua mochila, da sua sacola, da sua bolsa, e ali foram se multiplicando, no sentido de dizer que foram se ajuntando e formou inúmeros pães. Não foi o milagre da partilha, foi o milagre da multiplicação. No versículo 14 é dito o seguinte: à vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E por que, meus irmãos, está sendo dito aqui que ele é o verdadeiro profeta que há de vir ao mundo? Queriam fazer Jesus de rei, porque eles viram o milagre que Jesus havia feito. E esse milagre que Jesus havia feito, quando eles vão dizer, versículo 14, quando eles vão dizer, à vista desse milagre, da multiplicação de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E por que eles dizem isso? Porque já um profeta fez algo semelhante. Já um profeta que era uma imagem de Jesus Cristo já fez algo semelhante em multiplicar pães, que multiplicou pães. Mas vamos ver que a quantidade de pães que foi usada para o milagre da multiplicação por este profeta era muito maior do que foi usada por Jesus. E a quantidade de pessoas que se alimentaram da multiplicação dos pães que o profeta Eliseu fez era inferior à multidão que Jesus alimentara. Por isso eles querem fazer Jesus rei e querem também, e declaram que Jesus é profeta, é o profeta que haveria de vir ao mundo. No livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42, nós temos um evento semelhante ao que Jesus acaba de realizar. Veio um homem de Baal-salisa, que trazia ao homem de Deus a guisa de primícias 20 pães de cevada de trigo novo e no seu saco. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: como poderei servir com isso a 100 pessoas? Veja, ele trazia 20 pães de cevada e Eliseu mandou dar àqueles homens. Quais homens?
Se você ler o capítulo 4 de 2 Reis todo, você vai ver que existe uma panela, não vou entrar em detalhe, uma panela de alimento que tinha sido contaminada com uma erva daninha. E o povo não poderia mais comer daquela panela. Então, Eliseu multiplica os pães para aqueles 100 homens. Veja, ele trazia um homem de Baal-Salisa, trazia 20 pães. Ele trazia 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. E Eliseu manda dar pão a esses 100 homens. E o homem retruca. Seu servo respondeu: como poderei servir com isso a 100 pessoas? E Eliseu diz: dá-os a esses homens. Repetiu Eliseu: para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E deu-os ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Então veja, comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Meus amados irmãos, isso aqui é uma prefiguração daquilo que Jesus iria fazer em São João, capítulo 6, no evangelho que nós estamos lendo hoje. E nós podemos ver que eles, querendo arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para outro lugar. Então aqui nós podemos ver claramente que não existe esta história de milagre da partilha. Nós podemos ver claramente que é um milagre extraordinário que Jesus realiza. É algo transcendente, é algo espiritual, é algo divino, é algo de Deus que acontece. A exemplo do que fizera outrora o profeta Eliseu. E mesmo assim não quiseram acreditar em Deus. Não quiseram acreditar em Jesus. Não quiseram acreditar em milagres. Por isso eu convido você, nesse dia de hoje, a buscar a fé genuína que acredita nos milagres que Jesus realizara. Que acredita nos milagres que Jesus fizeram. Não foi milagre da partilha, foi milagre da multiplicação. Não foram várias pessoas dando do que tinha e se ajuntando formaram o grande banquete. Não. Foi, como diz o versículo 13, eles, os apóstolos, os recolheram. Recolheram o quê? Os pães. E dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Então aqui não é milagre de partilha, é milagre da multiplicação. Jesus é Deus. Jesus, pelo poder dele, pode realizar aquilo que Eliseu realizou pelo poder de nosso Deus. Multiplicar pães para alimentar um número de pessoas muito, muito maior à inferioridade da quantidade de alimento que eles possuíam. Como Eliseu alimentou 100 pessoas com 20 pães de cevada que foram multiplicados. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos que foram multiplicados. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha com os teus irmãos. Um abraço.